Olá pessoal, tudo bem? Eu vou dar continuidade aqui com vocês à nossa aula anterior. Só um minutinho. Bom, vamos lá. Deixa eu só me organizar aqui. Bom, e aí a gente vai agora estar retomando a partir do seguinte ponto. Ele deixa sempre para depois. Nós vimos que mais do que não fazer e ter que ficar dando desculpas sobre eu ter feito, eu não ter feito, enfim, isso para um caso. Quando você deixa acumular as suas atribuições, as suas obrigações para depois, o que você vai ter vai ser um acúmulo de desculpas futuras para várias pessoas, vários professores, várias coisas. E não é esse o propósito. Nós vamos continuar, que é o dia desorganizado, ou desorganizado, né? Aí você não deixa no seu lugar de trabalho, de estudo, os horários das suas aulas, por exemplo, ou do seu quarto, onde você gosta mais de ficar. E aí você se esquece, simplesmente, por mais que você saiba o horário da sua aula, você acaba se esquecendo. Por mais que você saiba o dia da entrega do seu trabalho, você acaba se esquecendo, ou da sua prova, enfim. Só que te deixar de lembrar ou esquecer, nesse caso, só é possível quando você não tem a sua visão, o seu planejamento, a sua cronologia, seus dias, seus horários, enfim. Então, para que isso não aconteça, é fundamental que você tenha, sim, em qualquer ambiente que você passa mais tempo, anotado, nem que seja em uma folha, todas as suas obrigações. Porque isso pode acarretar em perda de oportunidades. Porque isso vai te gerar mais estresse para poder chegar até o local. É, Imprevistos vão sempre estar acontecendo e isso pode te levar a uma situação de perder a oportunidade de entregar um trabalho que já ia te ajudar na nota ou de fazer uma boa prova. E aí você começa a falar assim, tá, eu vou me organizar. Mas aí tudo que você foca para se organizar, na verdade, fica uma bagunça maior do que a própria organização, né? Então, ao invés de eu simplesmente deixar uma bagunça maior do que a própria organização, se dedica um tempo para organizar o seu computador, organizar seu ambiente de estudos, deixe seus principais livros em ordem do que você usa na semana, os trabalhos já feitos, o que você vai fazer, o material de uso desse processo, né, de realizar os trabalhos, seja escrito ou através do computador, tá? Não deixa para ficar lembrando das coisas. Porque muitas vezes, com a correria do dia a dia, se a gente não tiver um planejamento, a gente acaba se perdendo ou esquecendo. Mas aí vamos supor, então, que. Só um minutinho. Vamos supor, então, que eu lembrei que eu tenho que fazer compra, como no caso aqui do desorganizado. Só que eu não lembrei que certos horários são mais complexos, mais difíceis de eu estar indo até o mercado, de estar fazendo aquelas compras. Ou, por exemplo, eu tenho um horário para a minha aula ou para uma entrevista. Só que dependendo do horário que eu vou para a minha aula ou vou para a entrevista, pode ter um fluxo muito grande de carro. Em cidades pequenas é mais difícil, mas em cidades grandes é muito possível. Tá? E isso eu estou falando não só para vir para a escola, como principalmente para o seu trabalho, para onde você for. Né? E esse planejamento, esse conhecer o todo, faz parte. Você saber os melhores horários para determinadas coisas faz parte do planejamento.
E sem esse planejamento, novamente, não só oportunidades você vai estar perdendo, como momentos também. Isso pode prejudicar os seus amigos, a sua família, as suas interações pessoais, e isso vai te gerar novos estresses, novos desgastes que são muitas vezes desnecessários. E aí nós começamos agora a cair nos objetivos da disciplina. Nós vimos justificativas, os ambientes mais adequados para estudo, como nós vamos elencar certas formas e técnicas para poder lembrar, como no caso dos murais, como no caso de uma agenda, de anotar no caderno tudo que é possível, tudo que é necessário. Mas também a gente tem os objetivos, tá? Dessa disciplina, que é reconhecer a importância da aquisição de hábitos e rotinas de estudo. Então, vocês precisam, extremamente fundamental vocês entenderem a importância, vocês mais do que entenderem, né? Às vezes a gente ouve, a gente entende, mas a gente não a pratica, né? Então, pratique, tenha essa visão da importância desses hábitos, dessas rotinas de estudo. Porque depois que você tiver esses hábitos e essas rotinas, vocês vão ver o quão favorece o aprendizado de vocês, o entendimento de vocês sobre determinado assunto. E isso não só dentro da disciplina que vocês estão fazendo na sala de aula, mas para a vida de vocês, não só agora como depois. E aí nós temos identificar e reconhecer os fatores fundamentais para o ato de estudar. Identificar e reconhecer esses fatores, lembra que eu sempre uso a palavra fundamental? Então, toda vez que eu uso a palavra fundamental, são esses os fatores. Tá? E reconhecê-los, entendê-los e colocá-los em prática é fundamental. Sem isso, você não consegue ter um planejamento de estudos, ou seja lá o que você quiser fazer, sólido, que vai dar continuidade, que não vai te permitir se dispersar, se perder ou esquecer algo importante. Seja um momento, ou um trabalho, uma prova, ou o que for. Compreender a diferença entre qualidade e intensidade de estudo. Tem pessoas que podem ficar 2, 3 horas estudando e não se afetam com isso, não tem problema algum. Só que tem pessoas que já não. Após os seus 30, 40 minutos, já está cansado. Outras 15, 20 minutos, já está cansado. Adianta você forçar e ficar mais cansado ainda e tornar mais desgastante aquele estudo? Não, não. Porque você está estudando extra sala, não é? Então, essa organização de estudos vai além da sala de aula, então é extra sala também. Então, quando você está em casa, no seu ambiente de estudo, naquele local onde você separou para poder revisar o conteúdo, estudar, se aprofundar, conheça o seu tempo. E aí a gente volta naquele ponto que eu repeti várias vezes do autoconhecimento. Conheça seus limites. Esses limites depois você pode trabalhar e aumentar eles, ultrapassar os seus limites, beleza. Mas trabalhe inicialmente, até que você tenha esses hábitos, que você tenha essas rotinas, trabalhe tudo isso baseado na intensidade que você pode atuar, sem ultrapassar. Quando aquilo se consolida, aí sim você vai superar seus objetivos, superar seus limites, aumentar a intensidade de estudo e tudo mais. Mas isso é gradual, tá? E cada um tem seu tempo. Então não adianta você falar assim, fulano é rápido, fulano é mais demorado. Não, cada um tem seu tempo. São pessoas individuais, são pessoas diferentes, são pessoas com histórias diferentes, com soluções diferentes, tá? Apropriar-se da capacidade de organização para estudar. Sem organização, nada disso que a gente viu até agora, tanto na aula anterior como nessa, vai ser possível.
Se nada disso for possível, a organização de estudos se torna inviável. Então, a capacidade de você se organizar, se você planejar da sua forma, eu me dou bem com a agenda, usa a agenda. Eu me dou bem com o mural, beleza. Eu preciso dos dois, uso os dois, né? Um pouco de redundância nesse caso não faz mal a ninguém. Compreender e aplicar técnicas de estudo na rotina diária. Os mapas mentais é o que eu mais gosto de usar, mas isso sou eu. Aqui a gente vai trabalhar os mapas mentais e várias outras técnicas, outras formas, outras estratégias para que possamos compreender e aplicar cada uma delas, baseado no seu autoconhecimento, naquilo que você tem mais facilidade, mais habilidade de trabalhar e se identifica melhor. Consolidar hábitos e rotinas de estudo. Para que esses hábitos e essas rotinas sejam consolidadas de fato, é fundamental que todo esse planejamento seja feito seguido. No começo vai ser exaustivo, vai ser ruim, só que depois que você pega e começa a ter esses hábitos contínuos, essas rotinas contínuas, e começa a ver resultado nisso, porque vocês vão ver resultado nisso, se torna mais fácil continuar praticando. E se torna mais fácil continuar praticando, você consolida de fato isso. E não só para aqueles estudos, ou para o ensino médio, ou para o ensino fundamental, ou para o que for, mas para um aspecto totalmente geral da vida de vocês. Desenvolver uma postura protagonista em relação à própria aprendizagem, que é basicamente isso. Depois de todos esses hábitos e rotinas estarem consolidadas, estruturadas, é muito fácil para vocês, é muito mais fácil para vocês tomarem a ação, né? Não esperar de nenhum aspecto, mas tomarem a ação nessa relação de aprendizagem, de buscar, de como aprender, e começar e passar até mesmo a criar suas próprias técnicas, né? Não extinguindo as anteriores, mas assimilando, aperfeiçoando e adaptando para a sua realidade, para o seu eu, né? Desenvolver ou aprimorar as habilidades de autoavaliação. E aí a gente volta, não sei se vocês perceberam, mas a gente sempre volta para um ponto fundamental, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental. Depois dos objetivos, de algumas outros slides, a gente vai ter alguns vídeos e no final eu vou ficar só no chat, tá? Só no chat, caso vocês tiverem dúvida, é só me perguntar. Não vou ficar com áudio ativo, nem câmera, mas eu vou ficar apenas no chat até o final da aula para tirar as dúvidas. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, é só ir me perguntando no chat que a gente vai esclarecendo, tá bom? Conteúdo, né? Dentro do nosso conteúdo para orientação de estudos, nós teremos o compromisso com a agenda. Não adianta você ter agenda, você ter um mural e não ter um compromisso com isso. Tá? Você tem que ter a ideia do seu objetivo e fazer desse objetivo a sua motivação, a sua ação, o seu motivo de ação. Isso é motivação, o seu motivo de ação. Por que eu vou agir? Qual o motivo que me leva a agir? E isso é pessoal e individual para cada um. Mas essa ação precisa ter. Porque tudo isso vai depender, vocês vão precisar para um vestibular, para um Enem, para qualquer coisa na vida de vocês. Diferente entre intensidade e qualidade de estudo. Nós vamos ver um pouco mais a fundo sobre essas diferenças entre a intensidade e a qualidade do estudo, reconhecimento dos elementos essenciais no estudo, ou seja, quais são os essenciais, quais são os fundamentais, quais são os necessários
componentes ou elementos dentro daquilo que eu vou estudar para que eu possa me aprofundar, ou nas técnicas para que eu possa utilizar, né? Desenvolvimento de bons hábitos para estudar, relação entre estudos e desenvolvimento do cidadão. Por exemplo, né? E aí você pode usar como cidadão ou cidadão, ou como pessoa cidadã. Desenvolvimento dos bons hábitos para estudar é aquilo que funciona para você, né? Nós temos os hábitos normais e globais, dentre eles terão alguns que funcionam para você. Baseado nesses que funcionam para você, que vão se transformar nos seus hábitos, você vai aperfeiçoar e desenvolver eles. Lembra que eu até mencionei o fato de você ir criando depois os seus próprios hábitos, as suas próprias formas, os seus próprios meios, literalmente as formas, né, de aplicar esses estudos. E é basicamente isso. E a relação entre os estudos e o desenvolvimento como cidadão, ele está diretamente relacionado em quanto e como você será útil para a sociedade. Não só para você mesmo, no seu próprio desenvolvimento, mas o quão isso vai impactar no seu meio, ou seja, na onde você está inserido, seja na sua escola, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, enfim, né? Aí a escala depende dos seus objetivos. Organização do tempo. Nós vimos que se você tem um planejamento do seu tempo, é muito mais fácil você atuar, é muito mais fácil você se organizar. Prioridades no estudo. Se você tem um objetivo, você precisa se aprofundar nele, estudar para atingir ele. Então fica muito mais fácil você dar prioridade ao estudo, quando você tem compreensão disso. Seleção dos materiais. A seleção dos materiais, ela é fundamental, não só dos materiais de uso para o seu estudo naquele momento, mas dos materiais em que você vai estar utilizando, vai estar aplicando ou pesquisando, né? Planejamento de um esquema semanal de estudos. Tá, eu aprendi e sei seguir de cada dia. O de hoje eu já preparo o de amanhã, já preparo o de depois. Beleza. Quando eu domino isso, o que eu faço? Então eu aumento a escala para facilitar para mim, para ganhar tempo. Como eu faço isso? Pela organização da agenda de atividades e de esquema de estudos semanais. Depois, através de estado mensal, né? Então, por exemplo, agora eu já aprendi a fazer o diário, o semanal, agora eu vou aprender a fazer o mensal. Então você vai ganhando tempo, porque você não vai ter que ficar parando todo dia ou toda semana para se planejar. E aí você só vai modificando conforme alguma coisa mudar dentro do seu planejamento mensal. Depois bimestral, semestral, anual, aí depende de cada um, de quão aprofundado quer fazer esse processo. A organização da agenda de atividades escolares. Se você tem tudo organizadinho, a datas de entrega, e você aproveita o tempo livre que você tem para já ir executando, quando chegar na data, é só entregar. Ou revisar, lembra que a revisão é importante, para poder fazer alguma correção ou alteração, e entregar. Técnicas de análise. Como você vai analisar isso? A gente vai aprender. Técnicas de síntese. Nós vamos aprender como ser mais objetivo na síntese daquilo que você está colocando no seu planejamento ou naquilo que você está fazendo. Manejo da informação, que são as técnicas de anotação, anotação que são as anotações em margem, o sublinhado, resumo, esquema, quadro sinótico, mapa conceitual. E aí nós temos o mapa conceitual e o mapa mental. A gente vai entender essas diferenças. E a partir de agora, a gente vai estar vendo alguns vídeos, tá? E depois, todo o tempo depois, eu vou estar deixando livre para vocês, para a gente discutir, para a gente se aprofundar, tá? E será passado aqui no chat também alguns trabalhos para vocês, tá? Para vocês estarem desenvolvendo
tanto sobre a aula, como principalmente sobre os temas que a gente falou que a gente vai estar tratando. Quais são as perspectivas de vocês, tá? Então a gente vai estar deixando, enquanto o vídeo rola, eu vou estar colocando aqui no chat alguns trabalhos que eu preciso que vocês me encaminhem. E o e-mail para que vocês encaminhem, tá bom? Muito obrigado e vamos seguir. Agora nós vamos estar vendo algumas dicas, mas a partir de agora eu vou apenas estar passando os vídeos para vocês. Tá? Ficarei no chat para qualquer dúvida e já vou mandar também os trabalhos que eu preciso que vocês me entreguem, tá bom? Vou deixar o e-mail para que vocês encaminhem e qualquer dúvida vou ficar só no chat, tanto para auxiliar pertinente aos trabalhos, como as dúvidas que vocês tiverem. Todo mundo já teve a experiência de sentir que a vida estava uma completa bagunça, ainda mais quando você tem muitos objetivos e está em um momento desafiador na sua vida. Nesses momentos, é muito difícil se manter em controle e conseguir fazer tudo. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja uma Pessoa Melhor. Hoje, quero falar sobre como a organização pode te ajudar a controlar sua vida e, consequentemente, fazer com que você fique menos ansioso e mais produtivo, podendo assim fazer tudo o que você precisa fazer. A gente tende a relacionar a organização apenas com os móveis da nossa casa ou com os nossos estudos, mas a organização pode ir além. Toda a sua vida, seja seus objetivos, sua vida social ou até seu lazer, podem ser também organizados. E a pergunta que se segue é: por que eu deveria me atentar em ser mais organizado? Primeiro, porque você vai ter muito mais foco naquilo que você quer alcançar. Ser capaz de priorizar as coisas na sua vida, colocar objetivos e alcançar eles na realidade. Você vai conseguir controlar mais seu tempo e, com isso, vai gastar menos tempo nas suas atividades, sendo mais produtivo e, assim, tendo mais tempo livre, que você pode usar para ser menos estressado, ter mais equilíbrio em vida e mais energia.
já que você não vai gastar mais a sua energia tentando fazer algo no meio desse caos. E sistemas de organização muito elaborados são ótimos para pessoas que já estão organizadas há anos. Para quem nunca conseguiu se organizar, esses tipos de sistemas são difíceis de manter. E na maioria das vezes, o esforço é tão grande, porém, a diferença no resultado não é assim tão grande. Então, se essa é a sua realidade, ter o mínimo de passos possíveis é essencial, porque senão você vai acabar se frustrando quando não conseguir fazer tudo. Sistemas com codificações coloridas, cheios de post-its e setas, podem até parecer legais, mas como disse, o esforço é maior que os benefícios. Dica 1: mantenha sua organização simples. Agora, se a sua organização precisa ser feita baseada em coisas que você precisa fazer todos os dias ou toda semana, se organizar em rotinas é uma ótima saída. Saber de prontidão o local, quando e como fazer determinada tarefa vai fazer você controlar seu tempo de maneira mais eficiente, economizando você do cansaço mental causado por planejar, programar e fazer isso tudo de novo. Baseie seu dia ou semana em torno dessas atividades mais importantes, que você transformou em rotinas. Uma hora, essas rotinas se transformarão em hábitos, que você vai acabar praticando de forma quase automática. Importante também é refletir em quais momentos do dia você faz determinada tarefa melhor. Eu, por exemplo, descobri que meu trabalho criativo precisa ser feito na parte da manhã. Então, deixo a leitura de e-mails, o planejamento no meu dia e até a louça suja para o final da tarde ou noite. Dica 2: reconheça o poder das rotinas e hábitos. Agora, algo que parece óbvio, mas que normalmente não é colocado em prática, é a de colocar tudo o que precisamos em um único lugar. Um local para as roupas de frio, um estante para seus livros e pastas no seu computador para cada uma de suas matérias. Muitas vezes, perdemos um tempo enorme procurando coisas que estão espalhadas. E se estivermos em uma atividade, é pior ainda, porque nessa parada perdemos o foco. Então, tenha uns segundos a mais para, dica 3: tenha tudo o que precisa em um único lugar. Não se engane, precisamos nos planejar para nos mantermos organizados. Precisamos trabalhar de trás para frente, primeiro sabendo quais são os nossos maiores objetivos e a partir daí ir decidindo quais são os pequenos passos que nós precisamos dar diariamente, depois semanalmente e mensalmente, para alcançar tais resultados. Mantenha as listas para as atividades diárias e as mantenha todas em um único local, que pode ser digital ou em um papel. Só se lembre de deixar tudo no mesmo lugar. E já falei sobre esse assunto nesse outro vídeo aqui. Dica 4: tenha uma lista. E muitas pessoas têm um pensamento que para ser organizado precisamos ter tudo arrumado nos mínimos detalhes. Todos os itens da lista de tarefas feita todos os dias e feitos do jeito certo. Organizar é mais sobre priorizar atividades e tentar aprender onde e como você pode fazer suas atividades de uma melhor forma. E também como fazer as coisas mais eficientemente. Seja honesto com você mesmo e veja o que é realmente importante. Ter uma organização impecável e parar na segunda semana, ou ir organizando sua vida aos poucos e ter essa qualidade pelo resto de sua vida. Dica 5: não seja perfeccionista. E é sempre bom lembrar que a organização não precisa ser um evento totalmente separado para o final de semana ou para um horário marcado. Podemos ter nossa vida em ordem em qualquer momento. Podemos riscar coisas nas nossas listas que não precisamos mais, jogar coisas fora, e avaliar se estamos precisando de alguma coisa ou não, e arrumar nosso espaço para que ele seja um ótimo local para trabalhar. Podemos até ter que passar mais alguns minutos do nosso dia para arrumar nossa mesa, deletar arquivos ou e-mails, ou jogar fora comidas que passaram de qualidade. Mas o primeiro passo para ser organizado é não deixar a desorganização acumular. Dica 6: faça da sua organização uma rotina diária. E essas foram 6 dicas para que você comece a se tornar uma pessoa organizada. Esse é um dos grandes passos para que você consiga ser uma pessoa mais produtiva, conquistando mais coisas e ser também uma pessoa mais equilibrada. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor.
mundo já teve a experiência de sentir que a vida estava uma completa bagunça, ainda mais quando você tem muitos objetivos e está em um momento desafiador na sua vida. Nesses momentos, é muito todo mundo já teve a experiência de sentir que a vida estava uma completa bagunça, ainda mais quando você tem muitos objetivos e está em um momento desafiador na sua vida. Nesses momentos, é muito difícil se manter em controle e conseguir fazer tudo. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja uma Pessoa Melhor. Hoje quero falar sobre como a organização pode te ajudar a controlar sua vida e, consequentemente, fazer com que você fique menos ansioso e mais produtivo, podendo assim fazer tudo o que você precisa fazer. E a gente tende a relacionar a organização apenas com os móveis da nossa casa ou com os nossos estudos, mas a organização pode ir além. Toda a sua vida, seja seus objetivos, sua vida social ou até seu lazer, podem ser também organizados. E a pergunta que se segue é: por que eu deveria me atentar em ser mais organizado? Primeiro, porque você vai ter muito mais foco naquilo que você quer alcançar. Ser capaz de priorizar as coisas na sua vida, colocar objetivos e alcançar eles na realidade. Você vai conseguir controlar mais seu tempo e, com isso, vai gastar menos tempo nas suas atividades, sendo mais produtivo e, assim, tendo mais tempo livre, que você pode usar para ser menos estressado, ter mais equilíbrio em vida e mais energia, já que você não vai gastar mais a sua energia tentando fazer algo no meio desse caos. E sistemas de organização muito elaborados são ótimos para pessoas que já estão organizadas há anos. Para quem nunca conseguiu se organizar, esses tipos de sistemas são difíceis de manter e, na maioria das vezes, o esforço é tão grande, porém, a diferença no resultado não é assim tão grande. Então, se essa é a sua realidade, ter o mínimo de passos possíveis é essencial, porque senão você vai acabar se frustrando quando não conseguir fazer tudo. Sistemas com codificações coloridas, cheios de post-its e setas, podem até parecer legais, mas como disse, o esforço é bem maior que os benefícios. Dica 1: mantenha sua organização simples. Agora, se a sua organização precisa ser feita baseada em coisas que você precisa fazer todos os dias ou toda semana, se organizar em rotinas é uma ótima saída. Saber de prontidão o local, quando e como fazer determinada tarefa vai fazer você controlar seu tempo de maneira mais eficiente, economizando você do cansaço mental causado por planejar, programar e fazer isso tudo de novo. Baseie seu dia ou semana em torno dessas atividades mais importantes, que você transformou em rotinas. Uma hora, essas rotinas se transformarão em hábitos, que você vai acabar praticando de forma quase automática. Importante também é refletir em quais momentos do dia você faz determinada tarefa melhor. Eu, por exemplo, descobri que meu trabalho criativo precisa ser feito na parte da manhã. Então, deixo a leitura de e-mails, o planejamento do meu dia e até a louça suja para o final da tarde ou noite. Dica 2: reconheça o poder das rotinas e hábitos. Agora, algo que parece óbvio, mas que normalmente não é colocado em prática, é a de colocar tudo o que precisamos em um único lugar. Um local para as roupas de frio, um estante para seus livros e pastas no seu computador para cada uma de suas matérias. Muitas vezes, perdemos um tempo enorme procurando coisas que estão espalhadas. E se estivermos em uma atividade, é pior ainda, porque nessa parada perdemos o foco. Então, tenha uns segundos a mais para, dica 3: tenha tudo o que precisa em um único lugar. Não se engane, precisamos nos planejar para nos mantermos organizados. Precisamos trabalhar de trás para frente, primeiro sabendo quais são os nossos maiores objetivos e, a partir daí, ir decidindo quais são os pequenos passos que nós precisamos dar diariamente, depois semanalmente e mensalmente, para alcançar tais resultados. Mantenha as listas para as atividades diárias e as mantenha todas em um único local, que pode ser digital ou em um papel. Só se lembre de deixar tudo no mesmo lugar. Eu já falei sobre esse assunto nesse outro vídeo aqui. Dica 4: tenha uma lista. E muitas pessoas têm o pensamento que para ser organizado, precisamos ter tudo arrumado nos mínimos detalhes. Todos os itens da lista de tarefas feita todos os dias e feitos do jeito certo. Organizar é mais sobre priorizar atividades e tentar aprender onde e como você pode fazer suas atividades de uma melhor forma.
também como fazer as coisas mais eficientemente. Seja honesto com você mesmo e veja o que é realmente importante. Ter uma organização impecável e parar na segunda semana, ou ir organizando sua vida aos poucos e ter essa qualidade pelo resto de sua vida. Dica 5: não seja perfeccionista. E é sempre bom lembrar que a organização não precisa ser um evento totalmente separado para o final de semana ou para um horário marcado. Podemos ter nossa vida em ordem em qualquer momento. Podemos riscar coisas nas nossas listas que não precisamos mais, jogar coisas fora e avaliar se estamos precisando de alguma coisa ou não, e arrumar nosso espaço para que ele seja um ótimo local para trabalhar. Podemos até ter que passar mais alguns minutos do nosso dia para arrumar nossa mesa, deletar arquivos ou e-mails, ou jogar fora comidas que passaram de validade. Mas o primeiro passo para ser organizado é não deixar a desorganização acumular. Dica 6: faça da sua organização uma rotina diária. E essas foram 6 dicas para que você comece a se tornar uma pessoa organizada. Esse é um dos grandes passos para que você consiga ser uma pessoa mais produtiva, conquistando mais coisas e ser também uma pessoa mais equilibrada. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor. Uma das maiores curiosidades dos meus amigos mais próximos era como eu conseguia trabalhar 44 horas por semana, estudar em uma faculdade pública, ler livros além daqueles passados por professores, namorar e ainda ter um canal no YouTube. Ou seja, fazer tantas coisas ao mesmo tempo e mesmo assim nunca falar que estava ocupado demais. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano. Opa, não esse, o outro. E esse é o Seja uma Pessoa Melhor. Hoje o vídeo é sobre produtividade. E quero começar a conversa de hoje indo um pouco atrás e pensar primeiro na nossa percepção do quanto a gente trabalha por dia. Quando as pessoas nos perguntam o que estamos fazendo da vida, a resposta mais comum é dizermos que estamos trabalhando muito, que estamos cansados e que não temos tempo para nada. E estar trabalhando tanto virou uma expressão legal, algo positivo, algo para ser falado numa roda de amigos. Como se trabalhar bastante fosse a mesma coisa de ser produtivo. Trabalhar bastante não significa sempre que muito trabalho foi feito. O objetivo do trabalho não é o de passar horas fazendo algo, mas sim o de gerar resultados, que podem ser desde a produção de algo ou a geração de valor para alguém ou algo. E para fazer isso, nossas ações precisam ser pensadas com antecedência, planejadas com inteligência, com um determinado propósito. Agora pense comigo, quanto do seu tempo você gasta em coisas que parecem ser trabalhos, onde você passa horas e horas fazendo e que na verdade não geram valor, ao invés de estar fazendo algo produtivo que gere realizações reais, produzindo valor de alguma forma? E essa é uma pergunta que faço diariamente para mim, onde por muitas vezes também não tenho uma resposta muito animadora. Tem dias que olhamos para trás e perguntamos: como assim o dia acabou? Eu não fiz praticamente nada. Perguntar o que geramos de valor durante o dia pode até nos deixar um pouco tristes às vezes, mas nos coloca nos trilhos novamente e faz com que a longo prazo nós consigamos ter foco e produzir muito mais. Então, como fazer com que sejamos capazes de aumentar nossas realizações e ir do estou trabalhando muito para ter muitas coisas sendo feitas? Para ser honesto, existem muitos fatores que contribuem para que você mude e passe a ser mais produtivo. E alguns desses fatores já viraram até tema de vídeo aqui no canal, e outros ainda vão vir a ser. Mas o que quero focar nesse vídeo de hoje é a base de um trabalho bem feito, que é o planejamento. Especificamente, uma das maiores curiosidades dos meus amigos mais próximos. Agora pense comigo, quanto do seu tempo você gasta em coisas que parecem ser trabalhos, onde você passa horas e horas fazendo e que na verdade não geram valor?
ao invés de estar fazendo algo produtivo que gere realizações reais, produzindo valor de alguma forma? E essa é uma pergunta que faço diariamente para mim, onde por muitas vezes também não tem uma resposta muito animadora. Tem dias que olhamos para trás e perguntamos: como assim o dia acabou? Eu não fiz praticamente nada. Perguntar o que geramos de valor durante o dia pode até nos deixar um pouco tristes às vezes, mas nos coloca nos trilhos novamente e faz com que a longo prazo nós consigamos ter foco e produzir muito mais. Então, como fazer com que sejamos capazes de aumentar nossas realizações e ir do estou trabalhando muito para ter muitas coisas sendo feitas? Para ser honesto, existem muitos fatores que contribuem para que você mude e passe a ser mais produtivo. E alguns desses fatores já viraram até tema de vídeo aqui no canal, e outros ainda vão vir a ser. Mas o que quero focar nesse vídeo de hoje é a base de um trabalho bem feito, que é o planejamento, especificamente o planejamento diário. E o que queremos é deixar de lado esse pensamento de ter muita coisa para fazer e no final do dia só fazer uma ou duas coisas daquilo que você nem se lembra mais. Aquele hábito de não focar especificamente em nada do que você precisava fazer. E você deve já estar familiar com situações onde você sabe que tem muita coisa para fazer, onde está com todo o material na sua frente, mas como não sabe direito por onde começar, prefere dar uma olhada rápida no Facebook, depois no Instagram, passando pelo YouTube e terminando na sua série no Netflix. O planejamento diário pode acabar com esse problema, porque se você o fizer de forma correta, você vai saber exatamente o que fazer em qualquer momento do seu dia. Por exemplo, na minha casa, eu usei uma parede para usá-la de quadro negro, e é lá que faço o meu planejamento diário. Você pode usar o mesmo que eu, ou talvez um bloco de notas ou apps para isso. O importante é que ele seja facilmente visualizável, porque suas ações serão baseadas nele. E vamos lá, como isso é feito? Sempre que eu me lembro de alguma tarefa, ação ou ideia que precisa ser feita ou pensada com mais cuidado, eu sempre as coloco ou no meu celular, que eu mando uma mensagem para mim mesmo no WhatsApp, ou as escrevo no quadro negro, se estiver em casa. Não se prenda ao que eu falo aqui. Para mim, essas duas ferramentas funcionam. Para você, talvez não. Existem apps que fazem isso. Você pode usar um bloco de notas. O que quer dizer é que existe algo chamado liberdade. Use-a sem moderação. E além do planejamento diário, eu comecei a fazer planejamento semanal e mensal também. Mas se você não faz nenhum planejamento ainda, foque primeiro no planejamento diário, que é o que eu quero focar aqui. De qualquer forma, queria já deixar claro que algumas das tarefas também vêm desses outros planejamentos. Mas aí, o que acontece é que num dos primeiros momentos do dia, eu simplesmente passo por tudo que eu escrevi e aí crio o meu planejamento diário, que no meu caso também é no quadro negro, onde separo entre 4 a 7 atividades, que depende de tão complexas elas são, que precisam ser feitas. E além disso, algo que comecei a fazer há pouco tempo e que tem ajudado ainda mais no meu dia é a de estimar o tempo que vou fazer cada tarefa, que por regra deve ocupar até 70% do meu tempo, porque os outros 30% são para eventualidades. Não quero parecer que sou a pessoa mais organizada do mundo, um mestre em seguir listas e chegar ao fim do dia com tudo feito. Não chego nem perto disso. Acredito que a extrema organização mata o processo criativo e a imaginação, duas coisas que nos diferenciam como seres humanos. Mas ter um planejamento diário e sábado e domingo também são dias, em junção com outras técnicas de produtividade, podem melhorar muito o seu dia, como melhorou os meus dias e, consequentemente, toda a minha vida. A dica aqui é única e simples. Se você quer chegar no fim do dia com muitas coisas feitas e fazer isso dia após dia, o primeiro passo que você deveria fazer é planejar seu dia com antecedência e tentar fazer seu máximo para que esse plano seja concluído. Fazer um planejamento é o seu norte diário. É o que vai te guiar durante seu dia e que vai fazer você não só estar trabalhando bastante, mas sim conquistando tudo o que deseja realmente. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor.